Toda a honra e toda a glória seja dado a Deus. Irmãos, já fiz a minha oração, já apresentei nas mãos de Deus este culto e mesmo assim irei fazer uma pequena oração aqui antes de ler essa palavra. Nosso Deus, nosso Pai, Criador do céu e também da terra, dai-nos a luz na exortação desta palavra, guia nós pelo Teu Espírito Santo, abençoa aqueles que nos ouvem, aqueles que vão nos ouvir, e que tudo seja para edificação da nossa alma, e abençoa também os homens que estão em eminência, abençoa, Senhor, aqueles que estão em quarentena, guarda, Senhor, aqueles que estão enfermos, liberta-os pelo amor do Teu nome, e tem misericórdia de todos. A nossa intenção aqui não é atacar nenhuma instituição religiosa e nem tampouco falar desse ou daquele, mas pregar a Tua palavra e anunciar o Teu evangelho, que é para a salvação de todo aquele que crê. Te damos graça por tudo em nome do Senhor Jesus, Teu Filho, pedindo perdão pelos nossos muitos pecados e erros cometidos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus que vive em eterno. Amém. Deus seja louvado. Amém. Irmãos, eu gostaria de ler, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, a palavra de Deus, irmãos, que está escrito no livro de Jonas, no capítulo 3, do livro do profeta Jonas. Capítulo 3 do livro do profeta Jonas. Vamos ler. Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas, e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. E a pregação que eu lhe disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade, 3 dias de caminho. Começou Jonas a entrar pela cidade de caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor, porque esta palavra chegou ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou-se de si os seus vestidos e cobriu-se de saco e assentou-se sobre a cinza. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: Nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem se lhe dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de saco e clamarão glória ao nome do Senhor, fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se Deus se voltará, Deus, e se arrependerá e se apartará o furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus não fez o mal que tinha dito que lhes faria. Somente até aqui, irmãos. Amém. Deus, Ele sabe e conhece, irmãos, todas as coisas. A sua capacidade é incalculável. Nós somos incapazes de compreender os mistérios de Deus. Se nós formos olhar para esse capítulo, existem muitos mistérios, mas o importante, irmãos, é nós entrarmos no contexto daquilo que está sendo pregado. Aqui, Deus enviava um homem para uma cidade que estava sendo contaminada pelo pecado. Já havia feito coisas terríveis dentro daquela cidade, vamos dizer, daquele povo, daquela época. Havia muita malícia, corrupção, engano, mentiras. Uns querendo derrubar os outros, querendo ver a morte dos outros. Por causa da política, por causa da ambição, do poder, de ser o primeiro, de ter o domínio sobre todas as coisas. Mas, irmãos, Deus sempre dá uma oportunidade para o ser humano. E o Senhor, então, usando-se de Jonas,
que era filho de Amitai, disse para ele: vai à cidade de Nínive e profetiza contra ela, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. E Jonas, irmãos, quando soube disso, que é Deus falando com ele, e ele teve esse recado vindo diretamente da parte de Deus, ao invés dele ir para o lugar que Deus o havia mandado, irmãos, porque às vezes nós queremos ir para o melhor lugar. Sempre nós, irmãos, procuramos o que é de melhor para nós. Isso é uma coisa natural do ser humano. Ninguém quer ir para onde está a guerra. Mas o lugar do cristão, irmãos, muitas das vezes é no lugar da guerra. Porque quem pode pregar a paz onde já tem paz? Se já tem paz, não precisa de paz. Já está com a paz. Mas pregar a paz aonde há a guerra é difícil. Porque o que vai pregar a paz vai correr riscos, até de perder a vida. Por isso nós, irmãos, que pregamos a paz, aonde muitas das vezes não há paz, somos muitas das vezes ignorados, porque existem espíritos no ar que não querem que a paz de Jesus Cristo. Nós sabemos que no mundo, irmãos, está se cumprindo a palavra, vemos aí as pestes, as coisas que estão acontecendo, não é? Mas por que está acontecendo tudo isso? Nós já perguntamos a nós mesmos. Eu não quero referir o público que está me ouvindo, eu vou me referir a mim. Por favor, não estou me referindo ao público, estou me referindo a mim. E cada um faça uma reflexão de si mesmo. Nínive se corrompeu? Sim, se corrompeu. Jonas obedeceu à voz de Deus quando Deus falou com ele para que ele fosse para Nínive? Não obedeceu. O que ele fez? Ele se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis e desceu a Jope e achou que ali tinha um navio que ia para Tarsis. Aqui na Itália fala uma nave, né? Que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro daquele navio para ir para Tarsis. Diante da face do Senhor, quer dizer, o Senhor estava vendo tudo, não adianta. Não adianta eu dizer, eu não fiz nada, porque eu sou santo. É mentira. Ninguém pode bater no peito, não, eu já sou salvo, se eu for firme e fiel. Como você sabe, irmão? Qual é a tua fidelidade e a certeza da tua salvação se você ainda não está convertido? Como eu posso dizer que sou salvo se eu ainda não me converter? Não é porque nós, irmãos, temos que se converter cada dia. Não é só no dia que nós batizamos ou no dia que aceitamos Jesus, já estou convertido, já estou salvo. Não, nós temos que cada dia convertermos-nos. Cada dia. Você não vê a cotação da moeda? Mais ou menos assim. Um dia ela está um valor, outro dia ela está outro. Por quê? Por causa das coisas que acontecem no mundo, na economia. Isso pode acontecer com o ser humano materialmente falando, espiritualmente também. A pessoa hoje pode estar lá em cima, irmão, no auge, achando que está soberano, né? Agora eu estou no ministério, agora eu tenho um cargo, agora eu tenho uma obrigação, agora eu sou mais do que o outro. Está vendo onde que Deus me colocou? Isso não adianta nada, irmãos. Se não houver uma conversão, o que é conversão? É converter. Ser cristão, apenas dizer sou cristão, de que adianta? Ser cristão é amar, ser cristão é perdoar, ser cristão é ter as qualidades do Senhor Jesus. É claro que nós nunca chegaremos nem perto, mas procuraremos a fazer um pouco, nem que seja um pouquinho, daquilo que ele nos ensinou para poder converter. Se nós não conseguimos dar um passo para frente, mas que demos meio passo, mas que nós possamos, irmãos, melhorar as nossas obras. Isso se chama conversão. Se você falava palavrão, você vai procurar não falar mais. Se você
fazia coisas erradas, mesmo depois de você conhecer a palavra de Deus, mesmo depois de você dizer que aceitou a Jesus, que foi batizado, você continuou fazendo, você vai procurar parar de fazer. Você não consegue parar de uma vez, mas vai ficar orando e Deus vai fazer você parar de uma vez. Isso é o esforço. Para tudo tem que ter um esforço. O reino de Deus é tomado à força. Não é assim, agora eu sou batizado, faço o que eu quero, agora eu sou um pastor, sou um ancião, sou, sei lá, um presbítero, agora eu estou numa administração de uma igreja, agora sim, minha salvação está garantida. Você está enganado, irmão. A quanto maior é a tua responsabilidade, maior será a cobrança sobre você. Então não adianta você dizer que está num cargo ministerial e chega em casa você bate na esposa. Não adianta você dizer que você é um cristão e chega em casa você espanca os seus filhos. Eu não estou dizendo isso generalizando, irmão, isso é para todos nós. Eu quero que ninguém se ofenda, mas isso é um ensinamento que Deus está nos dando. E muitas das vezes o que é bom paga por aquele que... Bom no sentido, porque bom é só Deus, não é? Mas muitas das vezes aquele que procura fazer o melhor, dar o seu melhor, paga por aquele que fez o mal, até dentro de uma instituição, ou dentro de uma igreja, ou enfim. Quantas empresas enormes faliram não por causa dos funcionários que trabalhavam nela. Eram operários, trabalhadores, até pessoas mais humildes, mas trabalhavam direitinho. Mas os que administravam aquilo começaram a roubar e quebraram a empresa. A culpa não é dos funcionários, a culpa é daqueles que estavam fazendo o trabalho de administrar. Como você está administrando a sua vida? Então, ali o rei percebeu, irmãos, naquela cidade, que todo aquele pecado que estava sobre aquela cidade partia dele. Porque ele era o rei. Se ele decretasse uma ordem que não podia isso, não podia aquilo, por certo todos obedeceriam, como obedeceram quando Jonas fugiu, irmão. Porque Jonas teve medo de ir naquela cidade, Deus permitiu que ele fugisse. E Jonas também vai saber o que ele pensava, irmão, a respeito daquela cidade. Ele sabia que o Senhor era misericordioso. Ele sabia que se aquele povo orasse e escutasse a sua pregação, poderia se converter. Será que Jonas queria ver a conversão daquele povo? Nós não sabemos, irmãos. Cada um deve tirar as suas próprias conclusões. Por que fugir da palavra de Deus quando estamos protegidos por ela? Por que fugir do mal quando Deus nos conforta e nos diz que nós temos uma proteção contra o mal? Se Deus falar para mim, não, você pode entrar no fogo que você não vai se queimar. Parece uma loucura, mas se o Senhor permitir isso, a pessoa não se queima. Não vê Sadraque, Mesaque e Abednego lá no livro de Daniel? Eles não negaram o Senhor e não foram queimados. Nós não devemos tentar a Deus. Nós não estamos vendo essa epidemia. Agora, porque eu creio em Deus, eu não vou sair na rua de qualquer maneira e não vou desobedecer. Tem que obedecer às leis, embora eu creia que Deus possa me guardar. Embora eu creia que Deus tem todo o poder de livrar, assim como também qualquer um de nós podemos ser contagiados, por que não? Nós não somos santos ou melhores do que ninguém, porém a nossa parte nós devemos fazer, correto, irmãos? Devemos fazer. Tem pessoas que abusam das coisas, mas vamos em frente dentro desta pregação, até de ensinamento para todos nós, irmãos. Peço que os irmãos compreendam o que eu quero dizer. Jonas se escondeu naquele barco, dormiu, houve uma grande tempestade e a própria tripulação daquela embarcação, os próprios marinheiros temeram e começaram, irmãos, devido ao temor, ao medo, ao pavor, à paúria, vamos dizer assim, aquele medo, aquele temor, né?
Eles ficaram assustados e cada um começou a clamar ao seu Deus, e Jonas estava dormindo no porão do navio. E lá chamaram Jonas e disseram para ele: que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. E ele levantou e dizia a cada um ao seu companheiro: vamos lançar sortes, por que está vindo sobre nós esse mal? Eles começaram a perguntar para eles mesmos. Eles não acusaram ninguém, irmão. Veja bem, uma coisa importante nessa parte aqui. Isso aqui eu estou olhando no capítulo 1, mas eu li o 3. Eles não acusaram, não. Eles não falaram, não, foi por causa de você, não, foi por causa de mim. Eles perguntaram: por que sobreveio sobre nós este mal? Então começaram a lançar sortes para que eles soubessem, e por misericórdia de Deus, a sorte caiu sobre Jonas. Então é um mistério, não é? E Jonas teve que confessar: mas por que veio sobre nós este mal? Foi por tua culpa. O que está acontecendo? Então aqueles homens se encheram de grande temor quando Jonas falou que era hebreu e que temia o Deus que fez o céu e a terra e o mar. Glória ao nome do Senhor. Quando ele disse isso, esses homens se encheram de grande temor. Não ficaram irados, não ficaram bravos, não quiseram tirar a vida de Jonas, mas ficaram com medo, com temor e medo, irmãos. Por quê? Porque por certo já tinham escutado alguma coisa a respeito do Deus de Israel. Então cada um começou a ficar preocupado e perguntar a Jonas. Veja ali que houve uma humildade. O que nós vamos fazer agora? Poderiam querer matá-lo, não é? Mas perguntaram: o que nós vamos fazer agora para que esse mal que você fez não recaia sobre nós? Fala alguma coisa. E Jonas então disse para eles: vocês podem me lançar fora do barco e o mar se aquietará. Porque eu sei. Aí olha só, irmão. Aí que está o assunto principal. Ele reconheceu que ele era culpado daquilo. Isso é difícil, irmãos, em cada um de nós, de reconhecermos as coisas, de colocar a culpa nos outros. Ele reconheceu que se estava tendo aquele mal, alguém era culpado. Ele não culpou a Deus, ele culpou a si próprio por não obedecer a Deus. E os homens temeram, claro que temeram. Vamos jogar esse homem na água, no mar, e agora? E se Deus não se agrada? Mas Jonas falou para eles e disse: olha, vocês podem me jogar no mar, que não vai acontecer nada com vocês, porque estou falando aqui nas minhas palavras, não é? Que Deus me coloca na minha boca. Porque vocês não fizeram nada, e assim fizeram, jogaram Jonas no mar e depois clamaram ao Senhor, dizendo: Senhor, nós te rogamos que nós não perecemos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. Pediram ainda misericórdia e lançaram Jonas no mar, conforme Jonas mesmo havia dito. O Senhor mandou um grande peixe. Não está dizendo aqui que é uma baleia, não está dizendo que peixe que é. Um grande peixe, para mim não importa. Eu creio no Deus, irmão, diz que tem poder de fazer o inimaginável. E nós temos que crer assim. Pode parecer loucura para uns, pode parecer loucura para outros, mas cada um tem a fé conforme o grau que o Senhor lhe dá. E eu creio que Jonas, um peixe muito grande, não digo que foi a baleia, que foi esse, que foi aquele, porque quantas espécies de animais marinhos que hoje não existem mais, e não está dizendo nada que foi uma baleia, diz que foi que Deus mandou um grande peixe. Então, hoje o peixe maior que nós conhecemos é a baleia, mas nós não sabemos qual foi o peixe. Sabemos que foi um grande peixe, isso para nós não importa. Importa que Jonas foi engolido por aquele peixe. E o Senhor falou com o peixe. Veja bem, irmãos. O Senhor fala com quem Ele quer. Não precisou uma tribuna, não precisou o peixe ir numa igreja, não precisou o peixe falar a língua humana.
Mas Deus conhece a língua da natureza, irmão. Katanamai. Deus conhece a língua da natureza e Deus falou com o peixe. Assim como ele pode falar com o fogo, assim como ele pode falar com a água, assim como ele pode falar com a química, com a física e com a biologia, assim como ele conversa até com o DNA do nosso corpo, porque nós não compreendemos a linguagem das coisas, irmão. E Deus conhece todas as linguagens, porque foi Ele que criou tudo. E dentro de um contexto, nós podemos dizer que Deus conversa até com aquilo que é inanimado, quer dizer, que não tem vida, que não tem movimento, que não tem nada. Deus fala com a rocha e dela sai água. Deus fala com o mar e ele se abre. Deus fala com o Rio Jordão e ele se abre. Deus fala para tocar a buzina e o som da buzina fala para os muros de Jericó caírem. Deus pode falar com esta bactéria do coronavírus e ele desaparecer de repente. Ou alguém que se acha inteligente, Deus pode colocar na sua mente uma fórmula de uma vacina e pronto, terminou o problema. Tudo, irmãos, nós precisamos perguntar o porquê. É um questionamento essa palavra hoje. E Jonas foi vomitado por aquele peixe na praia de Nínive, da onde ele não queria ir. Ele teve que ir aonde ele não queria. E o Senhor então, irmãos, permitiu isso, porque de dentro do grande peixe, Deus ainda deu a Jonas a oportunidade de pedir a Deus, veja bem, nas entranhas do peixe, quer dizer, nas vísceras do peixe, lá dentro, por certo ainda tinha oxigênio, e mesmo que não tivesse, irmão, para Deus, Ele cria onde não tem. Ele não precisa que tenha alguma coisa para ter alguma coisa. Mesmo não tendo nada, Ele do nada, Ele faz ter tudo, irmão. Então Jonas falou com Deus, pediu perdão e fez um voto ao Senhor. Queria fazer a vontade de Deus. E naquele momento, irmãos, o Senhor deu ordem ao peixe e o peixe vomitou Jonas na terra. E o Senhor mandou a palavra de novo para Jonas. Olha, irmão, Deus podia falar para Jonas: você é um desobediente, você não obedece à minha vontade, você me desobedeceu, já foi para outro lugar que eu mandei você ir para cá, você foi para lá. Mas não, Deus quis usar Jonas. Se Deus quiser usar de você, é de você que Deus vai usar. Pode ter coronavírus, pode ter o que quiser, pode ter guerra, pode ter o que for. O Senhor blinda você e faz você ir aonde Deus quer que você vá. Pode ter certeza do que eu estou falando. Porque o Senhor, Ele é Deus de tudo, embora muitos não acreditam nele, porque são céticos. Olham para a natureza e dizem que vieram do macaco. Bom, se alguém acha que veio do macaco, o problema dele. Eu creio que eu vim, irmão, por permissão de Deus, ou de uma forma ou de outra. Eu creio no criacionismo e creio na criação do Deus que fez o céu e a terra, conforme está no Torá e conforme está também dentro da nossa Bíblia cristã, que também, irmãos, faz parte do Torá, Velho Testamento e o Novo Testamento, porque eu creio em Jesus Cristo, aleluia, e creio na palavra da vida para aquele que está morto no pecado. Então Jonas pregou para aquela cidade e o rei foi o primeiro, irmãos, a se examinar. Ele examinou a ele mesmo. O primeiro foi ele, o rei. E ele começou a pensar: o que será que passou na cabeça do rei para ele fazer tudo aquilo? O que ele já tinha decretado, os erros que ele já tinha cometido entre o povo. Será que não passou tudo isso? As maldades que ele já havia feito e que ninguém sabia, os impostos que ele estava cobrando muito alto do povo e fazia com que o povo blasfemasse de Deus, as coisas más que ele já havia feito, que fazia com que o povo, ao invés de dar crédito à voz de Deus, começavam a buscar outras coisas. O rei então se arrependeu, ele se examinou a si próprio. E é isso que nós temos que fazer.
nos examinar. Então ele deu uma ordem para a cidade, para toda a cidade onde Nínive pregou, onde Jonas pregou, que desde o maior até o menor se vestissem de saco, desde o maior até o menor, quer dizer, se cobrissem com roupas de saco, se cobrissem com cinza. Naquele tempo se usava muito isso, irmãos. Não estou dizendo isso hoje, que nós temos que fazer isso hoje. Hoje nós fazemos de uma forma espiritual, não material. Mas eles faziam isso material e espiritual também. E deu ordem ainda que ninguém comesse nada durante um período. Glória ao nome santo do Senhor. Chegou ao rei Nínive, levantou-se do seu trono, tirou de si os seus vestidos, no versículo 6 está escrito, cobriu de saco, assentou-se sobre cinza e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos grandes, dizendo: nenhum homem, nem animal, nem boi, nem ovelhas provem coisa alguma em Nínive, pasto nem água, mas os homens e os animais serão cobertos de sacos e clamarão fortemente a Deus e se converterão cada um do seu mau caminho, da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e apartará do furor o furor da sua ira, para nós não perecermos. Os irmãos entenderam? Houve um decreto do rei para que todos obedecessem aquilo que o rei deu ordem. Hoje nós estamos vendo no mundo uma epidemia e vamos perguntar para nós mesmos: por que dessa epidemia? Alguém pode dizer: eu não tenho culpa, eu não tenho culpa. Não, eu posso dizer, talvez eu tenha um pouco de culpa. Examine você também, se você também não tem um pouco de culpa. Cada um de nós, alguma culpa temos. Nós sabemos que é cumprimento da palavra de Deus, mas se todos nós nos juntássemos, independente da nossa crença, e dobrasse o nosso joelho, se toda a nação que está com essa pandemia se dobrasse diante de Deus, dissesse: hoje será um dia para nós pedirmos perdão a Deus de tudo o que nós temos feito de errado, porque nós erramos todo dia, mas vamos marcar hoje. Olha, hoje aqui está dizendo: olha, até o dia 3 ninguém pode sair de casa, por enquanto ninguém sabe, pode se prolongar. Imaginemos que saísse uma lei assim: até tal dia nós vamos ficar em oração e buscar a Deus para que Deus tenha misericórdia da nossa nação. Não é difícil. Não pode chegar um distante do outro 1 metro. Não pode um dar a mão para o outro. E se eu falasse: cada um de nós devemos nos amar mais. Cada um de nós devemos todo dia, durante essa epidemia, dobrar os nossos joelhos de manhã e orarmos a Deus e pedirmos misericórdia. Quantos que oram para almoçar? Quantos que oram para jantar? Quantos que se levantam pela manhã e dobram o seu joelho para agradecer a Deus? Quantos que lembram de Deus? Estou falando começando por mim, não querendo atacar ninguém. Agora estamos cumprindo as leis. Quantos líderes religiosos estão fazendo aquilo que Deus mandou fazer? Quantos que estão ajudando os pobres? Quantos que estão mostrando realmente a sua fraqueza e pedindo perdão? Quantos? Quantos que estão enganando o povo com mentiras e falácias? Quantos que estão pregando mentiras? Quantos que estão inventando milagres falsos? Quantos? Não sei. Começo por mim dizendo: eu, graças a Deus, nessa parte não me culpo. Mas o homem deve examinar a sua consciência. E existem erros dentro de nós que nem nós não sabemos. Então o que custa nós dobrarmos o joelho, todos nós,
pedirmos: Senhor, livra a nossa nação da epidemia. Livra a nossa casa, os nossos filhos. Tem misericórdia dos nossos pecados. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Eu não tenho pecado porque eu já sou batizado em tal denominação. Então você está mentindo. Porque em João, na epístola de João, diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e o Espírito de Deus não está em nós. E depois no capítulo 2, isso na primeira epístola, mas no capítulo 2 diz: se pecarmos, temos um advogado que se chama Jesus Cristo, que é mediador entre Deus e os homens. Então existem pecados e pecados. Claro que não são todos os pecados iguais, mas não vamos falar de pecado aqui, vamos falar de humilhação. Não vamos querer justificar a nós mesmos diante de Deus, porque Ele já conhece tudo. E não precisa ninguém acusar ninguém, porque aquele que acusa, irmão, é porque também já tem alguma culpa. O primeiro acusador que existiu foi o diabo. Ele acusou o homem, porque o homem desobedeceu a Deus. Então eu não estou acusando ninguém, eu estou apenas dando um alerta. Vamos todos, irmãos, não importa a sua denominação, não importa se você não sabe orar, mas lembre-se que existe um Deus único. Um Deus único. Não é um Deus feito de barro, Ele não é feito de pedra. Não estou atacando denominação nenhuma, mas tenho que falar a verdade. Ele é um Deus que fez o céu e a terra. É o único Deus. Ele é um Deus invisível, você não consegue vê-lo, mas você pode senti-lo. Que enviou nessa terra Jesus Cristo. Por que não façamos hoje, amanhã, um dia, tiramos uma hora para orarmos a Deus a respeito desta pandemia ou desta epidemia? Quantos estão trabalhando em laboratórios para descobrir vacinas? Por que antes de você ir para o laboratório, você que trabalha nesta parte, talvez nem vai ouvir esse áudio, não é? Nesse vídeo, porque é tão simples. Por que antes de você fazer isso, não faz uma oração a Deus e peça para Ele te iluminar? As grandes vitórias do povo de Israel foram alcançadas através de orações. Nós fomos olhar, irmãos, nos nossos dias, nos nossos séculos, né? Há pouco, na Guerra dos 6 Dias, vamos dizer assim, Israel, eles nem tinham condições de vencer a guerra, mas através da oração eles venceram. Será que nós, irmãos, que somos, vamos dizer assim, não somos, eu ainda posso dizer que tem alguma descendência, mas não vou afirmar 100%. Vou me colocar junto com toda a humanidade. Será que se nós não fizéssemos como Nínive, nos arrependêssemos e buscássemos a Jesus Cristo? Será que você, ó líder de uma grande denominação, não mudasse o seu tom de voz de arrogante, soberbo? Você dá uma ordem hoje, amanhã sua ordem não vale mais nada. Por quê? Porque você já não tem autoridade nem sobre aqueles que você está liderando. Você fala assim: não, nós aqui vamos ter culto, sim, vamos ter culto, mesmo com isso, não sei o que, não sei o que. Daqui a pouco vem uma lei e diz: é para fechar tudo, não vai ter culto nenhum durante tantos dias. Cadê a tua autoridade? Você manda fechar no outro dia, já não vai ter mais culto. Você não tem autoridade nenhuma, irmão. A autoridade vem de Deus. Aprenda a ser humilde. Com arrogância você não consegue nada, eu não consigo nada, irmão. A humildade é um princípio básico para nós nos aproximarmos de Deus. Não é? É básico. Sem humildade nós não conseguimos
nem nos aproximar de Deus. A caridade é o vínculo da perfeição. Sem ela, irmãos, nós não conseguimos nada. Quem é a caridade? Eu dar minha roupa, ou dar minha casa, ou vender o meu carro e dar o dinheiro para o pobre? Isso não é caridade, irmão. Isso faz parte da caridade se Deus me pedir, mas a caridade é o amor incondicional. Você vê o teu irmão, aquele irmão errou, você nunca mais vai na casa dele. Era teu amigo, às vezes nem errou, você nem sabe. Mas você nunca mais vai porque a sua denominação te proíbe. Onde que está escrito isso na Bíblia, irmão? Mostra para mim. Pelo amor de Deus, Jesus Cristo foi criticado porque estava sentado com os homens que comiam e bebiam. E alguém disse assim, olha aí, aquele ali não é o Jesus Cristo, o Filho de Deus? Olha lá, comendo com os pecadores e publicanos. Que ignorância, irmão. Que diferente desse rei que se julgou a si mesmo e considerou que ele tinha que humilhar e o seu povo todo tinha que se humilhar. E ele deu uma ordem, hein? Eu não estou dando ordem para ninguém, eu estou apenas me colocando no meu lugar e julgando a mim mesmo. Eu vou fazer a minha parte, vou orar, vou pedir perdão por todos os meus erros e vou pedir que Deus me guarde. Agora, quanto a libertar ou a não libertar de uma enfermidade, isso é uma questão, irmãos, vamos dizer assim, secundária. Sabe por quê? Porque esta vida de um dia ou de uma forma ou de um outro forma, ela vai se findar. Mas se nós nos humilharmos, poderoso é Deus para mudar a história da nossa própria vida. Essa cidade era para ser destruída. Deus mudou a história da cidade por causa da humilhação. Examine-se a si mesmo. E se você perceber, faça uma análise na sua consciência. Não sou eu que vou te julgar, eu nem estou te julgando. Mas analise como você cuida da igreja onde você está. Se você é líder de alguma igreja, analise como você trata o povo. Analise aqueles que você já cortou. Ah, aquele lá cortou esse, cortou aquele. Sentou esse, sentou aquele. Roubou. Não estou acusando ninguém, não estou falando o nome de ninguém. Ninguém pode falar nada, mas roubou. Você sabe. Aquele que roubou sabe que roubou, irmão. Não adianta. E aí, como é que fica? Não dá para você pedir perdão? Tem coisas que dá até para restituir de volta, irmão, quando se trata de roubo. Tem coisas que não dá para restituir, mas dá para se humilhar e pedir perdão. Será que Deus não perdoa? Não, você diz que não. Deus não perdoa. Então também não vai perdoar você? Ah, não. Se aquele ali adulterou, ele nunca mais vai ter perdão, vai para o inferno. E você, que esconde o teu pecado? Por que você não fala? Glória ao nome santo do Senhor. Para o teu Deus, pelo menos. Me perdoa, Senhor. Você tem coragem de falar para Deus? Você tem coragem de dizer para Deus tudo que você fez errado? Você tem coragem de chegar diante do povo e falar assim, olha, irmandade, vamos nos humilhar. Vamos buscar a Deus, porque está tendo muita coisa que está fora no nosso meio. Nós precisamos, começando por mim, vamos fazer um dia de humilhação a Deus. Sabe, irmãos, você tem orgulho e não quer se humilhar? Orgulho porque você acha que se humilhar é algo muito mal? Estou aqui e me humilho diante de Deus por todos os meus erros, meus pecados, minhas transgressões, por tudo. Sempre me humilharei. Não sou melhor do que você. Porque não existe ninguém nesta terra que possa dizer eu sou santo.
Se alguém aqui na terra falar que é santo, você é um mentiroso. E os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Porque santo é só o Senhor. E transgressão, irmão, não é só adulterar, não. Tem muita coisa que é transgressão. Pegar dinheiro de coleta, desviar dinheiro de coleta, fazer coletas para outras nações e depois aparecer com carro zero na garagem. Isso não é pecado, né? Isso aí não tem problema, isso é fraqueza, isso aí Deus perdoa, né? Pegar um dinheiro por baixo, vou ajudar só aquele irmão porque ele tem um cargo elevado na obra. Você pode ajudar o teu irmão, mas por que escondido? Por que você dá por baixo? Por que você dá uma importância alta para ele e para o outro que está passando a mesma necessidade, mas não tem nenhum cargo, você dá lá uns 50 reais para ele, ou 50 euros, sei lá, ou 10 euros. Largue de ser hipócrita, irmão. Não faça exceção de pessoas. Não, aquele ali é rico, vai sentar aqui na frente. O pobre pode sentar em qualquer lugar, até no chão ele pode sentar. Ah, aquele lá deu uma oferta boa, esse aí é abençoado. Aquele irmão, olha, eu tive na casa daquele irmão, viajei para aquela cidade. Eu viajei para aquela cidade, tive lá na casa do irmão fulano. Nossa, aquele irmão é abençoado, material e espiritual. Seu carnal, glória ao nome santo do Senhor. Como é que ele conseguiu tanto dinheiro tão rápido, né? Será que ele faz parte de alguma sociedade secreta ou de alguma coisa? Ou é algum mafioso? Porque às vezes a gente vê irmãos aí, ó, trabalhando dia e noite e não consegue o que aquele lá conseguiu. Isso não é inveja, não, isso é a realidade. Como é que ele conseguiu aquilo? Às vezes conseguiu enganando, defraudando, roubando, mentindo, vendendo uma coisa que não funcionava, dizendo que fazia o bem e não fazia. Ih, irmão, isso tá cheio. E quer ver no meio das igrejas, hein? Isso aí tá lotado. Aí já faz aquele círculo vicioso, irmão. Só trabalhar dentro daquele grupo, aleluia, e usa às vezes até alguém do próprio grupo ministerial como laranja, aí oferece para ele ainda uma importância X, para se ele indicar alguém, ele vai ganhar uma importância. Larga a mão de ser falso, irmão. Te humilha, porque às vezes toda essa pandemia que está vindo aí é por falta de nós não nos humilharmos e mudarmos nossa maneira de ser. E tem muitos que culpam a Deus, aleluia, culpa porque é um vírus que veio de um animal. É claro que veio de um animal, bendito é o nome do Senhor, porque o pior animal, aleluia, que existe na terra, que não obedeceu a Deus, foi o próprio homem, irmão. O homem também é um animal, só que é um animal racional, né? Ah, mas é porque lá eles comeram morcego. Comeram porque não conhece nada da palavra, não entende nada. A cultura deles é aquela. E você conhece a palavra, você não comeu morcego nenhum, porque você já aparece, bendito é o nome santo do Senhor, que não está preocupado em ensinar o povo a ser honesto, porque você não é honesto. Ensinar o povo a não roubar, porque você rouba. Ensinar o povo a não mentir, porque você mente. Então você só promete. Deus vai abrir a porta, Deus vai abrir um caminho, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, e a igreja vibra, e o povo glorifica. É bom, irmãos, Deus fala. Eu já preguei assim, já vi igrejas vibrarem. Não é pecado quando é Espírito Santo. Mas já vi também irmãos fazerem isso sem ser o Espírito Santo. Porque existe um dom que se chama discernimento. E muitas das vezes o povo não tem. Então tenhamos cuidado, irmãos. Ah, mas ele está falando de qual igreja? Eu não estou falando de igreja nenhuma. Eu estou falando da personalidade de cada um. Eu estou falando de uma forma geral. Não estou julgando ninguém. Quem se sentir ofendido vai se manifestar que está ofendido. A gente já vai logo saber, irmão. Se servir o chapéu na cabeça dele e descobre de qual igreja que ele é. Aí você vai ver se serviu para ele. Se ele não falar nada,
para ele não serviu. Se ele não gostar, não precisa ver. Ele não é obrigado a ver, não é obrigado a dar like, não é obrigado a se inscrever no meu canal. Escreve quem quer. Né? Eu sempre gosto de pedir para alguém dar um like, para alguém deixar se inscrever. Sabe por quê, irmão? Porque é bom que isso vai mais longe. Mas não é que eu estou ganhando dinheiro com isso. Hoje estou pregando essa palavra. Jonas, olha para o povo. Alamanai. Ele se arrependeu. E Jonas foi um pouco ingrato. Jonas saiu depois dali, deitou num lugar, esperando ver Deus destruir a cidade. Tem gente que tem prazer de ver Deus matar, Deus destruir, de ver Deus queimar, mandar para o inferno. Tem gente que tem prazer e prega com alegria. Você quer ver? Ele levanta num púlpito de qualquer igreja e fala do inferno, que Deus vai mandar para o inferno. Fala com muita facilidade. Joga todo mundo no inferno, irmão. Só que quando acontece alguma coisa na família dele, ele já não fala mais nada. Não fala dos netos, não fala dos filhos. Mas quando é na família dos outros, ó. Quer ver se ele vê que está lá sentado no banco. Aí então, coitadinho do irmão, tem misericórdia. Se ele não tiver estrutura espiritual, ele sai de lá até com depressão, irmão. Aí quando ele vê aquele irmão do ministério levantar para pregar, ele tem até medo. Que o irmão só prega maldição, inferno e condenação, não sabe pregar Jesus Cristo, não sabe pregar que tem tempo ainda para se arrepender. Claro que nós temos que pregar doutrina, mas o que é doutrina? É mandar os outros para o inferno, irmão? Isso é doutrina? Deus que me livre dessa doutrina. A doutrina para mim é o amor, a caridade, a piedade, amar a Deus sobre todas as coisas, fugir do pecado para não ir para o lago de fogo que arde. Obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas, honrar o seu próximo como a si mesmo, isso é doutrina. Agora já chegar no púlpito, hoje é doutrina, porque eu vi a irmã lá com tal roupa, tá? Estava passando na rua e vi, não tem vergonha. Tem gente que fala isso no púlpito, eu já vi, irmão. Mas os filhos e os netos andam de qualquer maneira, a esposa anda de qualquer jeito. Vai falar com ele, reclamar. Mas o irmão pregou isso, mas o seu filho está fazendo isso. Mas o irmão pregou isso, mas o seu neto está fazendo aquilo. Vai ver se ele gosta. Ele vai te marcar para te sentar depois. Hipocrisia, né, irmão? Graças a Deus, irmãos. Por misericórdia, não sou nada, nunca fiz isso, irmão. Não estou me exaltando, porque eu não me considero nada. Mas estou dizendo para você, irmão, mude o teu pensamento, porque o Senhor vem vindo aí e não vai demorar. E se você pensa que você, com a tua conversinha, vai conseguir escapar do julgamento do Senhor, você está totalmente enganado. Todo aquele que morreu vai ressuscitar e vai se apresentar diante do trono de Cristo. Eu também me coloco diante desta palavra. Mas Deus conhece a minha consciência e eu não estou me justificando de nada. Apenas digo para vocês, irmão. Apenas digo para vocês que cada um deve julgar-se a si mesmo. Eu não estou condenando ninguém. Agora é lógico, se alguém se sentiu ofendido, você já vai saber logo que aquele que se sente ofendido, irmão, por causa de uma exortação como essa, é porque ele faz parte do grupo e que eu estou falando aqui, não é? Então, vamos seguir a Jesus Cristo. Você que não creu nele, creia. Você que não obedeceu a palavra dele, obedeça. Você que não orou, que não ora, que não tem costume de orar para nada. Tem gente que diz assim, orar para quê? Deus já sabe tudo. Orar para quê? Se o Senhor Jesus ensinou nós a orar, nem que seja uma palavra, irmão. Ore a Deus, não importa. Eu não posso me ajoelhar, ora sentado. Eu não posso ficar sentado, ora deitado. Eu não posso ficar deitado, ora de pé. Até de pé? Sim, você não pode ficar sentado, não pode ficar ajoelhado, não pode ficar deitado, então fica de pé. Então você está morto, você não pode fazer nada. Quer dizer, eu só consigo falar só mexer os lábios. Mexe com os lábios, ora com os lábios. Eu não consigo falar, na minha língua travou. Fala com a mente, dá um glória a Deus na tua mente. Não precisa fazer barulho, você mesmo conversa com Deus aqui dentro, ó, e Deus escuta a tua voz. Não sabe você que Deus sabe tudo?
Então eis aqui a palavra. Jonas foi lá e deitou e esperou a cidade ser destruída. E começou o sol a esquentar e Jonas começou a reclamar, e Deus fez nascer uma boboreira muito grande, fez uma sombra, e Jonas deitou debaixo e deu glória a Deus. Daqui a pouco Jonas falou: agora eu vou esperar aqui e vou ver Deus queimar a cidade toda. Ei, que alegria, hein, Jonas? Tá com alegria, né, Jonas? Tá todo feliz, né? Deus vai matar todo mundo, mandar tudo pro inferno, né? Louvado seja Deus. Oh, meu Deus do céu. Oh, Espírito que estava em Jonas naquele momento de querer ver a desgraça de todo mundo morrer, todo mundo ir pros infernos. Mas o Senhor mandou um bichinho lá e mordeu a planta, irmão. A planta secou. E quando Jonas acordou, ele falou: ai, Senhor, por que tu não destruísse a cidade, Senhor? Tem misericórdia, tu devia ter destruído. Ah, Senhor, essa boboreira, puxa, estava tão boa a sombra, agora um bichinho mordeu, ela morreu. O Senhor falou para ele: Jonas, tu está tendo mais misericórdia de uma boboreira que não foi você que plantou, nem você que fez crescer, do que uma cidade com milhares de almas que eu tive misericórdia, Jonas. Glória ao nome do Senhor. O Senhor quis dizer: não compete a nós a salvação, nem o juízo, mas sim ao Senhor. Guarde esta palavra, crê em Jesus Cristo, honra e glória seja dado a Deus. Deus abençoe a todos. Amém.